Olá, pessoal! Então, agora nós vamos resolver alguns exemplos relacionados ao cálculo do volume do bloco retangular. Primeiro, vamos relembrar aqui qual a fórmula do volume do cubo. Lembrando que em um cubo todas as arestas têm o mesmo tamanho, então o volume dele vai ser a medida da aresta elevada a 3, que é, como o cubo ele também é um bloco retangular, o volume dele é calculado multiplicando comprimento vezes largura vezes altura. Como essas três dimensões têm a mesma medida, então nós dizemos que o volume do cubo é igual a A ao cubo, ok? Relembrando a fórmula do bloco retangular, nós temos que o comprimento, aqui nós chamamos de A largura de B e a altura de C, então o volume dele vai ser A vezes B vezes C, que é o comprimento vezes largura vezes altura. Relembrando só a ideia que nós vimos no vídeo anterior, que trata que o volume de um bloco retangular, assim como de um cubo, é a área da base vezes a altura. Aqui A vezes B representa justamente essa área da base e C a altura, ok? Dando continuidade, nós vamos resolver o primeiro exemplo. Qual é o volume de concreto necessário para construir uma laje de 20 centímetros de espessura em uma sala de 3 por 4 metros? Então, verifiquem aqui que nossa sala tem o formato de um bloco retangular, em que o comprimento é 4, certo? A largura é 3 e a altura da laje é de 20 centímetros. Ele traz essa informação aqui no problema, tá? E ele quer saber qual é o volume de concreto. Se nós formos trazer esse volume em metros cúbicos, como unidade de medida, nós temos que transformar esse 20 centímetros em metros. Então, aqui, ó, 20 centímetros para transformar em metros, só lembrando que um metro possui 100 centímetros. Então, para transformar de centímetro para metro, nós temos que dividir por 100. Então, como a vírgula está aqui, ela vai se deslocar 2 casas para a esquerda. E aí, vai ficar 0,20 metros. Ou eu também posso usar simplesmente 0,2 metros, que é a mesma medida, a mesma informação, valem a mesma coisa, ok? E agora, para calcular o volume, fica fácil, né? O volume, relembrando a fórmula, é comprimento vezes largura vezes altura, então só é substituirmos os valores aqui. Então, o comprimento eu posso chamar de 4, a largura de 3 e a altura de 0,2. Multiplicando isso aqui, nós vamos ter que o volume vai ser de 2,4 metros cúbicos, ok? Lembrando que esse 3zinho aqui, a gente chama ele de cúbico justamente fazendo menção à questão dos cubos, que são a unidade de medida que nós estamos utilizando como um padrão para volume, certo? Por que 3? Porque tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura, ok? Vamos para o próximo exemplo. Sabendo que foram gastos 0,96 metros quadrados de material para montar a caixa cúbica cuja figura está abaixo, calcule o volume dessa caixa. Observem que a informação que foi dada aqui foi metros quadrados. Isso significa que o que ele me informou foi a superfície desse bloco, desse cubo, certo? Então, vamos imaginar que ele seja feito de papelão. Então, 0,96 metros quadrados indica a quantidade de papelão que seria utilizada para estar na superfície dessa caixa cúbica. E aí ele quer saber qual o volume dessa caixa. Lembre que para calcular o volume eu preciso saber a medida da aresta. E essa informação nós não temos. Porém, nós temos a área total desse cubo, que é de 0,96 metros quadrados. E como é que eu calculo a área total disso aqui? Vamos lá. A área total é a área das 6 faces que ele possui. Como elas são todas quadradas, cada face aqui, ela possui... A área dela vai ser A ao quadrado. Como nós temos 6, então vai ser 6 vezes A ao quadrado. Então, isso significa que a área total desse cubo vai ser 6 vezes A ao quadrado, que é a aresta do cubo. Sabendo quanto é a área, vamos substituir no lugar de AT 0,96, igual a 6 vezes A ao quadrado. Opa! Ao quadrado. Esse 6 está multiplicando, pode passar dividindo, então 0,96 sobre 6 vai ser meu A ao quadrado, ou seja, A ao quadrado vai dar 0,16. E agora, a gente ainda não achou a aresta, a gente achou a aresta ao quadrado, né? Então, isso significa que A vai ser a raiz quadrada de 0,16. Como é que eu calculo a raiz quadrada de um número decimal? Eu transformo ele em fração, facilita.
Então, A vai ser igual a raiz quadrada. 0,16 transformando em fração. Lembra que o numerador ele vai ser o número que está aqui sem a vírgula. Tirando a vírgula desse número, fica só 16. Sobre a quantidade de casas que tem após a vírgula, indica a quantidade de zeros que eu vou ter no denominador dessa fração. Então, vai ser 100, porque tem 2 casas após a vírgula. Então, 16 centésimos. E agora fica fácil calcular a raiz, porque eu posso calcular a raiz do de cima e a raiz do de baixo, que é o numerador e o denominador. Então, A vai ser igual a 4 sobre 10, que dividindo isso aqui vai dar exato, fica 0,4, vai dar um decimal exato. 0,4 metros. Opa! Deixa eu ajeitar aqui. 0,4 metros. Nossa, não quer pegar. Pronto, agora foi. Então, o volume agora dá para calcular, já que nós conhecemos a medida da aresta. Então, só é substituir agora o A por 0,4. Então, o volume vai ser igual a 0,4 elevado a 3. O volume vai ser igual a 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Ok? Lembrando isso aqui, 0,4 vezes 0,4, quando eu multiplico aqui 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 0, 0 mais 1, 1. Não preciso multiplicar 0, né? Então, tenho 2 casas após a vírgula, na resposta também tem que ficar 2 casas após a vírgula, 0,16. E aí, agora eu multiplico 0,16 por 0,4 novamente. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. 4 vezes 0, 0. Tem 3 casas após a vírgula, então aqui também vão ficar 3 casas após a vírgula, 0,064. Então, o volume dessa caixa cúbica aí é 0,064 metros cúbicos. Ok, pessoal? Vamos ao próximo exemplo. Vamos responder agora o exemplo 3. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Vamos compreender algumas informações que o problema traz. Como o texto é um pouco mais longo, a gente precisa compreender parte por parte do que ele está dizendo. Então, primeiro ele diz o seguinte: um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam. Isso quer dizer o quê? Que essa parte cúbica aqui, que está em cima da de baixo, essa partezinha menor, elas se comunicam através dessa face aqui, ou seja, o leite quando sobe, ele passa por essa face, aqui é um buraquinho, ele é aberto, e sobe e entra nessa parte menor, ok? Existe comunicação entre eles. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Então, eu não sei, ele não informa no problema quanto medem essas arestas. Porém, eu posso chamar essa aresta de cima de x, todas as arestas do cubo são iguais, só lembrando. E como a de baixo ela é o dobro da de cima, então eu posso chamar de baixo de 2x. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante, ou seja, entra a mesma quantidade de água a cada tempo, não aumenta nem diminui a quantidade de água que entra. Sempre a torneira está aberta na mesma proporção, sempre está entrando a mesma quantidade de água a cada minuto. E levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Ou seja, para encher esse pedacinho aqui, ele levou 8 minutos. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então, vamos pensar aqui. Primeiro, eu sei quanto tempo ele leva para encher esse pedacinho aqui, que vai ser o mesmo que ele vai levar para cá, concordam? Já que aqui é também a metade, então aqui ele já leva 8 minutos. Então, agora a gente precisa descobrir quanto tempo ele vai levar para encher esse cubinho aqui de baixo, que é o que falta descobrir. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver a relação entre o volume de água, o volume que tem aqui dentro de água e o tempo, certo? Aqui, nós temos que o volume desse bloco completo de baixo, desse cubinho completo, ele é dado por
A ao cubo. Como a aresta dele mede 2x, então nós temos que o volume é igual a 2x ao cubo. Observem que eu usei o parênteses por quê? Porque tanto 2 como o x vai ser elevado ao cubo, que é 2x vezes 2x vezes 2x. Então, isso significa que o volume vai ser 8x ao cubo. Isso é o volume do grande, do cubo maior. A metade disso, que foi o que já foi enchido, é 4x ao cubo. E esse 4x ao cubo, ele levou 8 minutos para encher. O cubinho menor, ele tem a aresta x. Então, o volume dele é x ao cubo, certo? E aí, só falta descobrir quanto tempo ele vai levar para encher esse cubinho menor. Então, eu posso chamar aqui de x ao cubo. Quanto tempo ele vai levar para isso? Eu vou tirar esse minuto daqui para não atrapalhar a gente. Vou colocar assim, volume e tempo. Ok? Então, eu multiplico cruzando isso aqui, certo? Então, vai ficar aqui. Na verdade, eu já posso fazer uma divisão anterior aqui na hora da regra de 3. Eu posso dividir já x ao cubo por x ao cubo, que dá 1. Certo? Então, isso aqui, como é 1x ao cubo, fica 4 em cima, 1 embaixo. Multiplico cruzando agora. 4 vezes t, 4t. 8 vezes 1, 8. Então, meu tempo para encher vai ser de 8 sobre 4, que são 2 minutos. Ou seja, ele leva 8 minutos para encher o que já tinha aqui e mais 2 minutos para encher o pequenininho. Ao todo, então, ele leva 10 minutos para encher todo o restante que falta do depósito. Certo? Exemplo 4. Qual é o volume de um cubo de aresta 6 raiz de 5? Então, vamos lá. Volume de um cubo de aresta 6 raiz de 5, como sabemos, o volume do cubo é A ao cubo. Então, o volume vai ser igual a 6 raiz de 5, isso entre parênteses, e A ao cubo. Ok? Só lembrando uma coisa, 6 raiz de 5 ao cubo significa que é 6 raiz de 5 vezes 6 raiz de 5 vezes 6 raiz de 5. Muitos alunos têm dificuldade quando aparece essa raiz aqui. A raiz ela é quadrada, está elevada ao cubo. Lembre que quando eu vou multiplicar isso aqui, eu multiplico quem está fora por quem está fora e quem está dentro por quem está dentro. Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai dar... Vamos fazer a conta aqui. 36 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21, 216. Então, o volume vai ser igual a 216 vezes... Raiz de 5, quando eu multiplicar pela raiz de 5 uma vez... Isso aqui vai dar 5, porque daria raiz quadrada de 25, que é 5. E essa raiz aqui o 5 continua preso dentro da raiz, porque o 5 saiu, esse aqui, e esse continua preso. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Então, fica 5 aqui. E a outra raiz de 5 permanece dentro, ok? Agora, 216 vezes 5... 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 5 vezes 2, 10. Então, isso aqui vai dar volume igual a 1080 raiz de 3. Aqui no problema não foi dito qual era a unidade de medida, se era centímetro ou metro. Vamos colocar metro aqui. Então, aqui vai ser metro cúbico. Ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido bem direitinho os exemplos. Até a próxima. Tchau, tchau.